ser humano incrível, desses que a gente agradece de ter cruzado na vida. A minha infância foi muito rodeada das linguagens artísticas. Na verdade, eu comecei com violão, com música, mas eu prestava muita atenção nas aulas de dança da professora e chegava em casa e fazia toda a coreografia aqui. Depois, eu tinha um avô que pintava, então eu fiz muito as artes plásticas e na adolescência eu fiz um curso técnico de desenho e comunicação, que era o IAD, na época, nos anos 70. Então eu fiz sempre voltado às linguagens em geral, né? Principalmente a visual. E o corpo era sempre voltado com muita vontade de dançar. Logo jovem, com 18 anos, eu conheci a Maria Momenson, que para mim é Fátima. E a gente fez um curso para dar aula de artes para crianças com a Fanny Abramovic, e aí a gente ficou muito amiga. E aí nas conversas a Maria, vai lá dançar, acho que isso o quê? E aí eu fui parar na Dona Maria, né? Muito por causa dessa amizade com a Fátima. E aí eu descobri um universo enorme, corporal, artístico. Eu fiz a FAAP, eu fiz artes plásticas, então eu também fui aluna do Duchnes, o marido da Dona Maria. E aí eu comecei a frequentar as aulas da Dona Maria e também os encontros que se faziam de arte, as interferências com o Herbert Duchnes, marido da Dona Maria, porque também era professor, e com todas aquelas coisas que eles traziam de fora. E foi uma coisa assim que mudou a minha vida completamente. Então eu logo comecei a ter aula com a Silvinha, porque a Dona Maria sempre falava que técnica era muito importante. Ela me pôs primeiro para ter aula com a Silvinha Duchnes, filha dela, que era aquelas aulas de dança moderna. Foi aí que eu conheci a Patrícia Noronha, que fazia aula comigo. E logo depois as improvisações com a Dona Maria. E daí a gente montou esse grupo, que era um grupo que a Dona Maria escolheu para fazer uma coreografia que ia ser apresentada na Bienal, que foi em 78, eu acho, 77. Então foi uma experiência incrível, porque a gente tinha todo um curso de formação com ela mesma. Tinha de manhã uma parte teórica, a gente ensaiava todos os dias, e com um grupo de pessoas que vinham, as meninas vinham de Alenira, vinham de algumas com outro repertório técnico, mas o nosso repertório era da Dona Maria mesmo, eram as aulas dela, assim. A Dona Maria, a professora educadora, era uma pessoa extremamente afetuosa, de um colo mesmo. Ela sempre tinha alguma coisa que ela valorizava no que você fazia. Ela conseguia ver a sua potência, aquilo que era genuíno, e em cada um. E a gente percebia na gente e também nos colegas que a gente, né, que trabalhava junto. E aí ela criava situações que você ia expandindo isso que era seu natural. Eu gostava muito porque ela valorizava na época muito o meu lado de artista plástica, porque eu tenho uma formação forte nisso. E ela me incentivava muito de valorizar esse outro repertório que eu tinha e de alguma maneira incorporar isso e colocar isso para dançar de alguma forma. Então ela foi a que incentivou para mim muito a correr sempre um risco em termos de linguagem artística, da sua expressão, daquilo que você quer dizer, né? E foi assim, era maravilhoso. Frequentei bem a casa da Dona Maria. E não era só, como eu falo, na sala de aula. As aulas dela era assim,
Era uma criação que ela fazia. A gente sabia, tinha uma empatia. Ela lançava uma proposta, a gente executava aquela proposta e conforme a gente devolvia aquelas improvisações, ela, a partir daquilo, ela ia criando também. Então era quase uma criação coletiva, né? Porque ela ia passando, então, mas ela tinha sempre um foco. Então, os esforços do movimento, então tinha períodos que a gente trabalhava só, sei lá, vamos trabalhar torcer, então ficava, e se é pesado, se é leve, isso. E no meio disso a gente tinha uma parte teórica que ela ficava mostrando, como também a labo notation, tudo daquele jeito da Dona Maria, porque ela era muito desorganizada. Mas eu não sei o que acontecia, que a gente entendia tudo que ela falava, ela sempre foi muito clara. Eu acho que hoje falando assim, era que realmente a gente ia desenvolvendo uma linguagem com ela, né? Então ela falava que a dança, por exemplo, era sexto sentido. Não era a visão e tal, era a outra arte. E a gente, imagina, viajava que você estava fazendo a outra arte. Realmente era, porque você nunca saía de uma aula de dança do jeito que você entrava, sempre muito diferente. E isso me encantou profundamente, porque como artista eu falava, nossa, dá para você estar nesse estado de suspensão mais tempo, né? Olha, eu acho que é um pouco isso assim, o respeito por como cada um é. Por exemplo, então na minha trajetória como educadora, por exemplo, isso é muito forte. Valorizar, segundo Deleuze, a demência, o estilo de cada um. O estilo de cada um, como cada um se coloca. E evidentemente que isso daí vai também para o movimento, né? Esse foi um legado dela, de ensinamento. Outro legado que ela deixou eu acredito agora no que ela falava, que a dança, o movimento é uma linguagem, porque faz muita diferença. Porque hoje, mais velha, nem dançando tanto assim, eu capto coisas assim antes delas acontecerem pela expressão, pelo movimento. A Dona Maria falava que era um movimento sombra, que é um movimento que acontece antes de você fazer o movimento. Que quem desenvolve a linguagem, quem dança sabe isso. Eu acho que esse foi um legado que ela me deixou, assim, importantíssimo. Que eu sei hoje que realmente ela tinha razão. É uma coisa assim, até hoje eu trabalho quer dizer, a linguagem mais importante para mim é a dança, né? Então, até hoje eu trabalho com isso de outra maneira. Ela foi tudo por causa da Dona Maria. Eu não sei se é por questões de limitação, né? Porque ela tinha aquela deficiência, mas ela tinha uma sensibilidade incrível nesse sentido. E ela tinha mais ainda, além disso, ela fazia você de uma forma muito natural, você se honrar, se apropriar daquilo também de alguma maneira e desenvolver aquilo que você tem de potência, assim, era incrível, porque uma coisa é alguém que vê, outra coisa é alguém despertar em você, né, essa consciência do seu repertório. Ela foi uma mãe de alma. Ela foi isso para mim, uma mãezona de alma, da minha alma artística, de me acolher. Eu tenho um profundo afeto por ela, de filha.